Fala galera, pessoal, mais uma vez aqui para poder falar de um caso que é polêmico. No último dia 20 de outubro, o governo federal, por meio de um decreto, deu ou criou a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. E aí a gente vem vendo que várias pessoas começaram, ou vários especialistas começaram a criticar esse novo decreto que institui essa nova modalidade, tá? Qual era o problema? Esse decreto, ou qual é o problema? Esse decreto, ele fala agora que, para essa nova política, as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, elas precisarão ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino. Qual o problema disso tudo? É porque os pais começaram a perceber ou a pensar que a rede regular de ensino, ou seja, as escolas públicas, elas não têm estrutura para poder cuidar desse tipo de situação, dessas pessoas com deficiência. Perfeito? Por quê? Porque essas pessoas, por óbvio, elas precisam de uma educação especial, mais voltada, com um olhar mais específico. E isso atinge diretamente as APAES, por exemplo, que são os órgãos hoje, e dentre outras associações, que cuidam de maneira mais especial, mais específica dessas pessoas. A ideia do governo é que os pais e as mães possam matricular os seus filhos preferencialmente na rede regular e que os professores tenham aí uma capacitação, falada inclusive no decreto, de 80 horas. O grande problema disso é que, inclusive, alguns especialistas estão falando que não é suficiente e que isso pode gerar um esvaziamento da APAE, ou seja, a APAE não vai ser utilizada, outros órgãos especializados, e as pessoas correrem para esse outro lado específico. Eu até trouxe aqui uma fala de um especialista. O nome dele é... Deixa eu ver só aqui o nomezinho dele para a gente poder não falar nada que ele não tenha falado. Lucelmo Lacerda, ele é da Universidade da Carolina do Norte. E ele diz o seguinte, olha, a garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes da educação especial estejam incluídos em classes e escolas comuns. Lembra daquela palavrinha preferencialmente que está na LDB? Aqui não está. O decreto não pode tirar nem adicionar direitos. O que ele está falando é que, e ele até continua, o esvaziamento das escolas especializadas é uma preocupação. Mesmo com boas estruturas na rede regular, a escola especializada sempre será necessária porque tem uma estrutura adequada para atender as pessoas com deficiência de extensão mais grave. Então o que é que ele está dizendo? Olha, o decreto ele traz uma nova opção. Essa palavra preferencialmente faz com que eu saia da APAE ou dessas redes especializadas e vou para a rede regular. Isso pode ocasionar um esvaziamento muito grande da APAE e, obviamente, um cuidado não tão específico para essas pessoas que, por óbvio, precisam. Tá certo? Então, isso deve ser uma preocupação do governo. Várias pessoas estão aí indo contra, reclamando. O governo não, até o momento, não me parece querer voltar atrás, mas me parece que isso precisa ser melhor pensado. Eu trouxe até aqui uma listazinha de impactos que eu quero ler para vocês, o impacto que isso traria para a APAE, né? Por exemplo, as APAEs, elas são essas instituições especializadas, filantrópicas ou até públicas, elas não vão parar de existir, tá? A APAE não deixa de existir, pelo menos inicialmente, mas elas mudam a sua função dentro da política e elas passam a atuar aí como centros de apoio, referência e formação e não como substitutas da escola. Elas passam a atuar mais agora como uma rede de apoio, ou seja, preferencialmente vai estar com a escola regular e as APAEs passam a ser uma rede de apoio. Então esse decreto aí ele reforça que o AEE, Atendimento Educacional Especializado, deve ocorrer preferencialmente em escolas comuns. Ou seja, o que antes era realizado pelas APAEs, por essas outras fundações e entidades filantrópicas, passa a ser feito pelas escolas regulares. O grande problema é estrutura para isso tudo. E essa modificação, até alguns especialistas, inclusive o que eu li para vocês há pouco tempo atrás, ele fala o seguinte, olha, a LDB não fala dessa forma. O decreto está modificando a LDB e não é lei. Então isso é mais uma preocupação, tá? Porque isso pode trazer um risco direto aí para as matrículas. As mães, por estar essa determinação de preferencialmente, podem deixar de matricular os seus filhos lá na APAE e matricular, obviamente, na escola regular. Agora, a pergunta que eu faço para você é, os professores estão preparados para isso?
Será que somente um treinamento de 80 horas vai fazer com que esses professores tenham capacidade técnica para poder lidar com isso tudo? Isso precisa ser visto. Eu sei que muitas vezes se verifica a necessidade de inclusão dessas pessoas, e isso, óbvio, nós concordamos, isso tem que ser feito, mas nós precisamos ver a melhor saída para isso. Ok? Então eu queria ouvir você também aqui nesse vídeo. Nós passamos aqui para vocês as maiores informações sobre esse caso específico, mas eu queria ouvir você que talvez trabalhe, seja professor ou até entenda melhor do assunto mais profundamente. Eu quero que você comente aqui embaixo para a gente poder trocar ideia. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, manda para aquele teu amigo que gosta muito de política e se inscreve no nosso canal. Abraço!